Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro, estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para os concursos das prefeituras municipais e hoje nós vamos dar início às nossas videoaulas voltadas para o concurso de Viana no Maranhão. Então você, amigo concurseiro, está inscrito no concurso de Viana no Maranhão ou vai se inscrever? Esta videoaula é para você. Você que já está aqui no PES Concurso, já conhece o PES Concurso de longa data, sabe que nós trabalhamos com as videoaulas analisando as fontes sobre o município do teu concurso. E hoje nós vamos abordar os dados sobre o município de Viana que encontramos aqui no site do IBGE. Então nós vamos falar das informações que encontramos aqui no site do IBGE, que são mais recorrentes nas provas de concursos de prefeituras municipais. Aquelas questões que a banca do teu concurso costuma cobrar, você conhece aqui no PES Concurso. Então, antes que eu esqueça, se inscreva neste canal, compartilhe essa videoaula com quem vai fazer o concurso de Viana e deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua dúvida e vamos aí ao que nos interessa, que é a análise das informações sobre o município de Viana, sobre aqueles dados que vão ser cobrados lá na tua prova de concurso. A primeira informação que nós destacamos em relação ao município de Viana, que nós encontramos aqui no site do IBGE, é o gentílico. Quem nasce em Viana, no Maranhão, é vianense. Quem nasce em Viana é vianense. Essa primeira informação aparentemente muito boba, mas vez por outra aparece lá na tua prova de concurso e tu erra por quê? Porque tu negligenciou, ou então porque você não está familiarizado com esse tipo de informação. Então, perceba o seguinte, é comum, aparece, vez em quando aparece lá na tua prova de concurso, ele perguntando qual gentílico daquele que nasce em Viana no Maranhão. Quem nasce em Viana do Maranhão é vianense. O aniversário da cidade, o aniversário de Viana é comemorado em 8 de junho. 8 de junho não, 8 de julho. Em 8 de julho. Então você, amigo concurseiro, vai passar no concurso, vai morar em Viana, ou você que já mora em Viana, vai comemorar como servidor público do município de Viana no Maranhão. A gente está aqui abordando as informações, a gente sabe que as informações é muito importante, mas sempre ressaltamos que ao analisar esses dados, você, amigo concurseiro, tem que vislumbrar, tem que tentar prever como é que esses dados serão cobrados lá na tua prova de concurso. E foi pensando nisso que nós do PES Concurso elaboramos o nosso material de questões. Então nós temos um caderno de questões sobre Viana, eu acho que com mais de 100 questões só sobre o município de Viana, questões elaboradas com base nas pesquisas aqui do IBGE, lá da Enciclopédia dos Municípios Maranhense, dados oficiais sobre o município de Viana, colocado aí em questões. Nós colocamos um pouco de conteúdo, um pouco de informações sobre o hino da cidade, sobre o brasão, informações sobre o município do teu concurso e, claro, questões, porque você vai precisar treinar para acertar todas as questões que vão aparecer lá na tua prova de concurso. Então, é importante se familiarizar com as informações? Sim, você já está fazendo isso aqui assistindo esta videoaula, mas também é importante você treinar, você imaginar, você prever como é que essas perguntas, como é que essas informações vão aparecer lá na tua prova de concurso. Então vamos aí à próxima informação. Temos aí o nome do prefeito. Eu confesso para você que nos concursos mais recentes, pouco tem se perguntado sobre o nome do prefeito ou o nome do presidente da Câmara. Mas não custa nada a gente conhecer aí o nome do nosso patrão, o seu patrão, aquele que vai assinar lá seu termo de posse, o Carlos Augusto Furtado Cidreira. Carlos Augusto Furtado Cidreira é o atual prefeito de Viana no Maranhão. Então essas primeiras informações, elas são informações que aparecem, mas não aparecem com tanta frequência. Então quando nós chegarmos aqui no momento da aula e encontrarmos aquela informação que cai com certa frequência, nós vamos aqui destacar para você, ok? Então vamos aí à informação sobre a população.
Em relação à população, nós temos a população aferida no último censo, o censo de 2022, 51.442 habitantes foi aferido no censo de 2022. E a estimativa populacional para o ano de 2025 também já saiu, já está aqui disponível no site do IBGE, 53.176 pessoas. Então, a população aferida em 22, 51.442. A população estimada para 2025, 53.176 pessoas. 53.176 pessoas. A densidade demográfica, 44,09 habitantes por quilômetros quadrados. Então, como é que esse tipo de questão aparece lá na tua prova de concurso? Quando pergunta dados numéricos, dados populacionais, área do território, costuma-se cobrar em números aproximados. Então ele pode colocar assim: sobre a população de Viana no Maranhão é correto afirmar. Aí ele pode dizer que a população é menor do que 10 mil, que está entre 10 mil e 20, que está entre 50 mil e 60 ou 50 mil e 55. Então é importante que você saiba pelo menos aproximadamente a população do município que você vai fazer o concurso, porque é comum aparecer lá na tua prova de concurso esse tipo de informação, ok? Então vamos aí adiante. Ele pode também perguntar em uma pergunta de VOF, né? Sobre a população de Viana, marque aí o que é correto, e ele coloca esses dados, coloca dados corretos e dados errados para você julgar verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Veja aí a importância de fazer questões, porque ao fazer as questões você vai treinando para, com certeza, fechar a prova, fechar as questões de conhecimentos locais. Você vai estudar para ser específico, vai estudar língua portuguesa, matemática se cair, informática se cair, vai cair a parte específica do teu concurso e vai perder o concurso porque você não conhece a população de Viana, ou seja, porque você não conhece os dados sobre o município do teu concurso. Não vai perder o concurso por conta disso. E eu sou concurseiro e sei, e se você perguntar aí para muita gente que está fazendo concurso, às vezes você fica fora por uma questão. Então nós não vamos perder, mesmo que o número de questões de conhecimentos locais, de conhecimento sobre o município de Viana seja pouco, mesmo assim nós não vamos errar, porque nós acertamos esta, acertamos as outras e garantimos a nossa vaga no nosso cargo público. Em relação ao trabalho e rendimento, eu vou destacar para vocês aqui o salário mínimo, o salário médio mensal dos trabalhadores formais de Viana no Maranhão. Então, o salário médio mensal dos trabalhadores formais de Viana no Maranhão é de 1,9 salários mínimos, aproximadamente 2, mas o dado que está aqui no IBGE é 1,9 salário mínimo. Você vai ver olhando para o lado aqui, é porque na minha tela aqui da frente o dado às vezes não está tão nítido, aí eu olho aqui para ver de forma, para não errar para você, porque eu erro para você e atrapalha a sua vida na hora de fazer a prova do teu concurso. Então, salário médio mensal, 1,9 salário mínimos. Nós temos aqui o número de pessoas ocupadas no município de Viana. Pessoas ocupadas, nós temos 4.556 pessoas ocupadas em Viana. Temos aqui a população que recebe até meio salário mínimo. Esse dado não é um dado tão recente. Você percebe aí que o dado é um dado de 2010. Temos 53% da população que recebe até meio salário mínimo. Como esse dado é um dado um tanto quanto ultrapassado, ele pode ser que não apareça por lá. Então, nós vamos focar aqui no número de pessoas trabalhando em Viana e, claro, no salário médio mensal. Esse dado aqui é, com certeza, mais relevante. Então, de 2010 para cá, passaram-se uma década, mais de uma década. Então, é provável que esses dados tenham sofrido alteração. Então, vamos aí às próximas informações. Eu estou um pouco rápido, até para a videoaula não ficar muito longa. Essa aqui, nós pretendemos que esta aula não seja a única e não seja seja apenas a primeira, né, de muitas outras videoaulas que vão vir. Hoje nós estamos trabalhando o site do IBGE. Pode ser que a gente faça uma outra videoaula também abordando as informações do IBGE, porque nessa primeira videoaula a gente vai fazer um panorama das informações que nós consideramos relevantes. O tópico aqui do IBGE a página que nós estamos analisando do IBGE é justamente o perfil do município, a parte do panorama do município. Em relação à educação,
As informações que aparecem lá são informações relacionadas principalmente ao número de escolas. Então vamos aí começar pelo número de escolas. O número de escolas de ensino médio no município de Viana são 5 escolas de nível médio e 82 escolas de nível fundamental. Então esses são os números de escolas no município de Viana. 82 de ensino fundamental e temos aqui 5 escolas de nível médio. Em relação às taxas de escolarização de 6 a 14 anos, nós temos aqui 98,95%, um dado bastante recente, dado aí de 2022. Em relação à nota do IDEB, dado de 2023, nós temos os anos iniciais, do primeiro ao quinto, 5, é a nota do IDEB, e dos anos finais, 4,2. O número de matrículas, eu até digo a você que se você quiser dar uma olhada, né, dar uma conferida, é importante. Nós temos as matrículas no nível, não é tão recorrente, mas nós temos a obrigação de apresentar para você. Aqui no caso, são dados do Censo Educacional de 2024, nós tivemos 7.991 matrículas no ensino fundamental, e temos aqui 2.275 matrículas no ensino médio. Então, dê uma observada nessas informações, atente aí pelo menos para a taxa de escolarização e o número de escolas, porque quando cobra educação, que não é tão frequente, normalmente ele versa sobre a taxa de escolarização e o número de escolas. Mas aí, a gente já está aqui analisando o site do IBGE, não custa nada nós falarmos de todas as outras informações. Em relação ao número de professores, nós temos 512 professores de nível fundamental e 139 professores de nível médio, certo? Então, saindo aqui, vamos para o tópico de economia. Em economia, eu vou destacar para vocês apenas duas informações. Nós vamos destacar o PIB per capita, que é toda a riqueza do município dividido pela população. PIB per capita no município de Viana é de 9.280,44. Então, se você pegar toda a riqueza, todo o produto interno bruto de Viana, dividir pela população, nós temos aí 9.280,44 centavos. E o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do município, é 0,618. Esse IDH é o IDH de 2010. Não sei se vai aparecer uma atualização desse IDH. Então, as informações sobre economia, por enquanto, porque nós vamos falar de economia em outras aulas, que nós vamos falar de atividades econômicas. Aqui a gente está na parte panorâmica. De economia, que nós temos para destacar para você é o PIB per capita e o IDH. E não tem segredo, o IDH você precisa memorizar, 0,618, e no caso do PIB per capita, pelo menos aproximadamente 9 mil, né? Acima de 9 mil, né? Saber que o produto interno bruto per capita em Viana está acima de 9 mil é importante para você responder a sua prova de concurso. Em relação à saúde, os dados da saúde normalmente cobrem índice de mortalidade infantil ou taxa de mortalidade infantil e internações por diarreia. O número de estabelecimentos aqui, que são 34 estabelecimentos atendendo pelo SUS no município de Viana, esse número de estabelecimento é um dado aí de 2009, então é um dado um tanto quanto atrasado, tá certo? Mas não custa nada se perguntarem lá quantos estabelecimentos de saúde atendendo pelo SUS em Viana existia em 2009? 34 estabelecimentos. Taxa de mortalidade infantil em Viana, 17,55 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos, 17,52. 17,72 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Internações por diarreia, 18,8 internações a cada 100 mil habitantes. Então, esses são os dados da saúde, pelo menos os dados panorâmicos da saúde que nós encontramos no IBGE. Por que é importante nós analisarmos a fonte
de onde nós estamos trazendo as informações. Porque caso haja uma confusão lá no gabarito, no dia da tua prova, é aqui que nós vamos recorrer para fundamentar os nossos argumentos na hora de refutar alguma alternativa ou anular alguma questão. Relação ao meio ambiente, aqui no meio ambiente, aí eu peço muita atenção. Aqui nós vamos falar de uma informação que é muito recorrente nas provas de concursos de prefeituras municipais. A maioria dos concursos pergunta sobre o bioma do município. Então, o bioma de Viana, o bioma predominante é o bioma Amazônia. Bioma Amazônia, não esqueça. As outras informações são importantes? São, mas a principal informação desse tópico de meio ambiente é o bioma. Por que eu estou dizendo que é mais importante? Porque o nosso objetivo aqui é fazer você acertar as questões que vão aparecer lá na tua prova de concurso. Então, se perguntarem qual é o bioma do município de Viana ou qual é o bioma predominante no município de Viana, você vai responder que é o bioma amazônico. Agora vamos às outras informações. A área urbanizada, 8,8 quilômetros quadrados. Essa área urbanizada seria a área em que você tem pavimentação, que você tem características de cidade. Nós temos o esgotamento sanitário na taxa de 7,6%. Esgotamento sanitário é um problema do Brasil. A média nacional é muito baixa. Tem poucos municípios que atingiram acima de 25% de esgotamento sanitário. E a falta desse esgoto aqui é que termina causando os problemas relacionados às internações por diarreia e outros problemas de outras doenças infecto-contagiosas. A arborização das vias públicas, nós temos aqui 16,6%. Temos a urbanização de vias públicas, 0,5%. População exposta à área de risco, aqui nós temos um dado que é importante, principalmente para aquele que mora em Viana. Nós temos aí 1.658 pessoas expostas à área de risco. A área de risco pode ser alagamento, desabamento, então tem vários os tipos que podem caracterizar essas áreas de risco. E sistema costeiro, nós temos a cidade de Viana pertencente ao sistema costeiro do Maranhão, ou seja, fica no litoral, nas proximidades do litoral maranhense. Vamos aí ao território. Aqui em território nós também vamos destacar algumas informações. Primeira informação, nós temos a área da unidade territorial, que é a área do município, 1.666.745 quilômetros quadrados, 1.766,745 quilômetros quadrados. Como eu falei anteriormente, tratando de dados numéricos, as provas de concursos costumam cobrar números aproximados. E você, mesmo que ele não cobre números aproximados, nas alternativas, ele não vai colocar lá a letra A, 1.166,745, letra B, 1.166,742. Então não vai botar essa diferenciação muito mínima. Então quando ele colocar, vai ser uma diferença muito grande. Então é só para a gente entender que a área do município de Viana, no Maranhão, está acima de 1.000 quilômetros quadrados, ok? Hierarquia urbana. Nós temos a hierarquia urbana, centro local, 5. Nós temos a região de influência, o arranjo populacional de São Luís, capital regional 2A, a região intermediária também é São Luís, então não tem o que errar. A área imediata é Viana, né, da região de Viana, mesorregião norte maranhense e microrregião Baixada Maranhense. Eu tenho observado, eu tenho acompanhado aí, conversado com alguns colegas, com alguns professores de geografia. Eu sou professor de história e estou falando aqui de dados geográficos do município de Viana. Meu objetivo aqui não é substituir o seu professor de geografia, é apenas trazer informações que são recorrentes lá na tua prova de
concurso e vai ajudar você a responder. Então, o que tenho ouvido dos professores de geografia é que haverá uma substituição desses critérios de regionalização das cidades, né? Porque até 2017 o IBGE trabalhava apenas com mesorregião, microrregião, né? Porque as regiões eram divididas por georreferenciamento. Agora ele trabalha com as questões econômicas. Então, se o município, mesmo que seja de estados diferentes, mas se aquele município está próximo a um grande centro urbano, ele é influenciado por esse centro urbano, né? No caso de Viana, por que a região de influência, tanto intermediária, né, a região de influência, a região intermediária de influência de Viana é São Luís? Porque é o grande centro urbano próximo de Viana é São Luís. A região imediata de influência é Viana. Viana, inclusive, é uma região de influência para outros municípios que estão ao seu redor. Região de influência imediata de outros municípios, tá? Porque Viana também é um centro urbano. Então, nós não estamos aqui para discutir termos técnicos da geografia ou da regionalização mais detalhada do município de Viana. Nosso objetivo aqui é tentar dizer para você lá, ó, se ele perguntar qual é a área de influência de Viana, você vai responder que a área de influência é o arranjo populacional de São Luís, capital regional A2A. É isso que você vai responder. Se ele perguntar região intermediária, São Luís, região imediata, Viana. Ele pode trabalhar com a regionalização que ele utilizava antes de 2017? Eu acredito que sim. Tanto que ele não tirou aqui da página do IBGE. Esta aula está sendo gravada em 2025 e continua aqui a mesorregião e a microrregião. Então, qual é a mesorregião do município de Viana? Norte maranhense. De acordo com o IBGE, a mesorregião norte é norte maranhense e a microrregião é Baixada Maranhense. Ok? Então, gente, essas eram as informações que nós tínhamos para falar com vocês hoje sobre o município de Viana, essa é a nossa primeira videoaula, e sempre encerramos nossas videoaulas ofertando a você o nosso material em PDF. Então, nós temos um caderno de questões com mais de 80 questões só sobre o município de Viana. Nós trazemos aí também um resumo detalhado das características de Viana para você treinar, para você acertar todas as questões que vão aparecer lá na tua prova de concurso. E também essa é uma forma de você financiar o trabalho do PES Concurso, você financiar este canal. As videoaulas, a gente decidiu que as videoaulas municipais, de concursos municipais, de alguns seletivos e alguns concursos, nós vamos continuar colocando aqui livre e gratuito para você assistir o quanto você desejar. E claro, você quer treinar mais, você quer estudar mais, você quer acertar todas as questões, nós temos aqui o nosso PDF sobre o município de Viana. Nosso PDF agora ele é composto de conceito, de conteúdo, questões e gabarito destas questões para você treinar. Então ficamos por aqui. Se você se interessou pelo nosso material em PDF, tem um QR Code aqui em cima para você entrar em contato com o atendimento, e nós vamos deixar também os links na descrição desta videoaula, os links de compra, os links também de acesso ao atendimento do PES Concurso. Então, encerramos a videoaula por aqui. Peço aí, agradeço a todos que assistiram até o final e não esqueça do nosso Conselho Universal. Estuda, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.